Olá, vamos iniciar hoje então a nossa quarta edição do programa Bate-Papo Empreendedor. Programa esse que tem uma característica do empreendedorismo, do intraempreendedorismo e do espírito empreendedor. A pessoa que vai conversar conosco hoje é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu particularmente convivo basicamente todos os semestres, né? Porque é minha colega de departamento, do Departamento de Gestão de Negócios e Comunicação, professora Eliana Mealho, e aí a gente resolveu convidá-la em virtude da menção do Outubro Rosa, onde ela vai contar um pouco da sua jornada, vai contar um pouco da sua experiência, e com base nisso aqui a gente vai desenvolvendo um pouco do conteúdo relacionado muito com a questão de empreendedorismo feminino, superação, que é a principal pauta. Olá! Olá, professor André, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou a professora Eliana aqui do curso de administração e dos tecnólogos. Eu também sou uma empreendedora, né? Eu tenho um empreendimento na área de recreação infantil, né? Na cidade de Rio Pardo. O empreendimento ele se chama Joaninha Educação Sustentável. E qual que é a ideia lá do empreendimento? Primeiro, como que a gente identificou essa oportunidade desse empreendimento? Nós identificamos a oportunidade do empreendimento, eu falo nós, porque sou eu e mais uma sócia. Porque os pais, eles não tinham aonde deixar as crianças na cidade que eu moro no período inverso ao da escola. Eu, como mãe, fui ver, onde é que eu vou deixar meu filho no horário inverso ao da escola? E daí eu visitei alguns lugares e eu pensei assim, nossa, mas todos os lugares são fechados, os meus filhos são bem agitados, né? Eles não vão aguentar ficar dentro de 4 paredes. E, então, a minha sócia, ela tem uma chácara, que é no meio da cidade, dentro da cidade. E, então, o objetivo do empreendimento foi um lugar que as crianças possam ficar, mas que elas tenham liberdade, né? É uma chácara e as crianças, elas vão lá, elas andam a cavalo, elas fazem trilha, elas fazem pescaria. Como tem essa pegada da sustentabilidade também, elas cuidam de hortas, elas fazem oficinas de reciclagem, o alimento, as crianças vão lá, colhem isso, cultivam o alimento. Então, foi essa a ideia, né? A partir de uma dor que eu senti enquanto mulher, enquanto mãe, a gente desenvolveu esse projeto, né? Com uma outra educadora. Essa outra educadora, ela é formada na área de biologia, então ela já tem essa pegada da questão do meio ambiente, né? E também foi diretora há muitos anos, né, de escolas públicas, então ela já tem esse conhecimento da parte de gerenciamento de ambientes escolares, né? Então nós desenvolvemos esse centro de recreação para as crianças saírem um pouco das telas, né? Porque hoje a gente tem essa dificuldade, acaba se tornando um tanto quanto prejudicial para o desenvolvimento da criança, o excesso de telas. E os pais, eles querem que as crianças façam outras coisas, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto com esse intuito. Maravilha. Vou confessar uma coisa, eu sabia que tu eras empreendedora, mas não conhecia que tu era sócia da Joaninha, né? E eu vejo que o brilho no olho, né? Quando você fala da Joaninha. E quanto tempo já existe a Joaninha? Quanto tempo ela está no mercado? Como é que foi o início, a história? Montou um plano de negócio, fez um estudo de mercado e aí resolveu empreender? Bom, a gente fez um estudo de mercado, porque intuitivamente, no momento em que eu fui buscar um lugar para os meus filhos ficarem, eu fiz um estudo de mercado. Depois, quando nós fomos definir questão de valores, de mensalidade, nós pagamos alguém para fazer um estudo para ver qual que era o preço médio cobrado pelas escolas de contraturno, né, na região. Então, a gente fez esse estudo de mercado, nós montamos um plano de negócio, inclusive o plano de negócio que nós fizemos foi desenvolvido aqui junto com a incubadora tecnológica, porque se trata de uma inovação na área de educação, né? Ele se encaixa na ODS 4, que é a ODS voltada para a área de educação. Olha só. Por ter esse viés, né, de estar desenvolvendo as crianças de uma outra forma.
A Joaninha agora ela está completando 5 anos. Olha só, já tem uma caminhada. Já, e vou ter que falar, professor André, não foi uma caminhada fácil, né? Foi uma caminhada bem intensa. Muita aprendizagem, muitos desafios, como qualquer empreendimento novo. Como que ela começou no início? Ela começou na pandemia, né? A gente identificou essa oportunidade na pandemia. Por quê? Porque muitos pais não tinham onde deixar os seus filhos, né? As escolas fecharam muitas e tinha que existir um distanciamento, né? E lá o espaço ele é muito grande, né? Certo. Então, a gente identificou essa oportunidade no período de pandemia, né? Uma dor minha, não tenho onde deixar meu filho, né? Então... Sim. A gente percebe que é muito comum, né? A gente se deparar com dores, né? E necessidades que muitas vezes não são atendidas. E a partir daí a gente tem alguns insights, né? E esses insights a gente liga algumas pontas e acaba empreendendo, né? E eu acho que isso que você traz, assim, é uma pauta recorrente dentro das famílias, né? Porque se de fato os pais trabalham, né, e precisam deixar os filhos, né, longe das telas ou minimamente monitorados e cuidados, a gente tem esse gap, né? Então acho que foi um olhar assim muito aguçado, assim, muito perfeito. E aí você conseguiu então empreender e faz 5 anos que já está crescendo, se desenvolvendo. Mas vamos dar um passinho um pouquinho para trás lá. A tua formação em administração, com mestrado em administração também. Então você também tem um bom background na área da gestão. Sim. E tanto que é professora da casa aqui, né? Enfim. E aí a gente ensina empreendedorismo, né? E eu acho que isso também é uma coisa que é muito comum e eu sempre provoco os alunos, eu digo para eles o seguinte... quando a partir dessa disciplina vocês vão entrar nos estabelecimentos e vocês vão dizer assim, se esse estabelecimento fosse meu, eu fazia de tal forma, né? E aí aos poucos a gente está criando o hábito, né? Ou seja, as características do empreendedor, né? Que tem a capacidade, né, de enxergar oportunidades e também o conhecimento técnico, né, mínimo de gestão financeira, de marketing, enfim, e é algo que você de fato tem, né? E aí você consegue, por exemplo, com uma base um pouco mais sólida, estabelecer um negócio. Mas você trouxe ali, a gente teve dificuldades, percalços. Por mais conhecimento que a gente tenha, por mais experiência que a gente tenha, a gente sempre está aprendendo. Né? Então eu gostaria que tu falasse um pouco assim do processo, da curva de aprendizagem da Joaninha, né? Eu confesso, né, eu sou empreendedor da construção civil. E minha curva de aprendizagem ela é infinita, né? Todos os dias eu aprendo com os pedreiros, eu aprendo com os fornecedores, eu aprendo com os engenheiros, e aí quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu chego à conclusão que eu sei muito pouco. E isso faz parte, né? E eu acho que isso é o bacana da vida também, né? Que a gente sempre está em evolução, sempre está aprendendo, e do empreendedorismo também. Então esse é um aspecto. E o outro aspecto, o mundo corporativo hoje ele está muito vulnerável. Vulnerável em que sentido? A gente recebe muita influência das variáveis micro e macroambientais. Não que antigamente a gente não recebia, né, essas influências, mas eu percebo que de um tempo para cá tem aumentado muito. Porque se não é pandemia, é enchente, se não é enchente, é câmbio, se não é câmbio, é polarização política, então a gente começa a estar assim, no meio de um turbilhão de coisas e a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, né? Então falar um pouquinho assim dessa turbulência que a gente está vivendo e a empreendedora feminina, né, no contexto da Joaninha, e, enfim. A gente vive, né, professor André, de fato, numa turbulência. E eu, enquanto empreendedora ali, a Joaninha, a gente passou por vários momentos críticos, tá? Por exemplo, nós abrimos no período de pandemia. Então, foi uma época que a gente teve muita fiscalização, né? As pessoas iam lá, teve muita denúncia. Olha, tá aberto o lugar lá, não pode. Sim. Teve denúncia, então a gente teve muita fiscalização. Mas estava tudo correto, né? Tudo dentro do que a legislação previa. Mas aí a gente vê a concorrência, né? Teve muita denúncia. A concorrência de mercado aumentou.
até nós abrirmos a Joaninha na cidade, não tinha nenhuma escola de contraturno, né? Porque eu acho que, até acredito que o pessoal não tinha se dado por conta dessa necessidade, né? Os pais deixavam ou com o avô ou contratavam uma babá. Depois abriu 5 escolas de contraturno, depois que nós abrimos a Joaninha. Então, a gente também se debateu muito com a Secretaria de Educação da cidade, porque não tinha contraturno, em relação à legislação. O que é uma escola de contraturno, quais são as exigências, qual que é a formação que os professores, né, que as pessoas que trabalham nesse ambiente têm que ter. Inclusive, a gente teve até uma reunião com a secretária de Educação do Estado, né, aqui em Santa Cruz, trazendo essa questão, mas porque daí a gente entra na questão do enquadramento jurídico da empresa, né? O que é uma escola de contraturno, e não existe na época, né, não existia uma legislação clara sobre isso. Mas agora eu já abriu muitas escolas de contraturno, inclusive aqui em Santa Cruz também aumentou muito o número de escolas de contraturno. E agora já tem uma legislação que descreve, né, qual que é o funcionamento, quais que são as regras. Porque para te abrir uma escolinha, né, para atender crianças, existe já uma legislação para isso. Nós estávamos no mercado novo na cidade, né, e acredito que até na região. Então, na época não tinha legislação, então foi desenvolvida a questão de legislação. E nós pesquisamos muito as oportunidades de mercado. Olha só. Nós atendemos lá crianças com paralisia cerebral, crianças com autismo. Por quê? Por questões do ambiente, né? O ambiente aberto, a gente sabe que crianças com problema na fala. Eu até não sabia, foi uma fonoaudióloga que me falou isso. A questão do desenvolvimento da fala de uma criança está muito atrelado ao desenvolvimento corporal dela. Por quê? Porque pega as mesmas áreas do cérebro. Contrai, enfim. Isso. Então, assim, andar a cavalo é maravilhoso para uma criança que tem dificuldade de fala, né? Uma criança com autismo também. Por quê? Porque a criança começa a desenvolver aspectos de autoestima, de autoconfiança. Por quê? Porque a criança dominando um animal maior que ela. Olha né? só. Criança com paralisia cerebral também, a questão de mexer na terra, de mexer com plantas, isso aí desenvolve muito o cérebro da criança. Então a gente teve foi vendo assim essas oportunidades de mercado. Até hoje dá para dizer que a maioria das crianças que nós temos lá, elas têm autismo. Olha só. Né? Foi um público que aumentou muito, né? As crianças com autismo. Perfeito, né? Eu vejo que a Joaninha faz um trabalho fenomenal, fantástico, né? Porque a gente sabe que tem que ter um certo cuidado e um certo protocolo para lidar com com esse público, né? Que a gente sabe que requer um cuidado especial e uma atenção especial. E a gente percebe também que tem aumentado muito a demanda para esse tipo de cliente, né? Esse tipo de público. Mas aí você tem uma sociedade, né? Na Joaninha, enfim. Como é que é essa questão societal? Como é que vocês dividem as tarefas? Conta um pouco para nós, então, como é que funciona a sociedade dentro da Joaninha aí, para a gente entender e se é sempre flores, né? Ou se tem alguns momentos que tem algumas dificuldades, algumas discordâncias, né? Que é algo que faz parte, né? Quando sempre existe pessoas, a gente sempre diz que é humanamente impossível a gente estar 100% pleno e em sintonia com as pessoas a todo tempo, né? E na sociedade isso não é diferente. Então conta um pouco dessa questão societal, para a gente conhecer um pouco como é que funciona a sociedade. Sim. Bom, a sociedade, a minha sócia já é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Ela foi 16 anos diretora de escola, né? Ela é formada na área de biologia. Então, ela é uma pessoa com muita competência, né? Mas a gente teve os nossos momentos de discordância. Por quê, principalmente? Primeiro ponto, diferenças na área de formação, né? Ela é da área das ciências da natureza, eu sou da área das ciências sociais, né? Dentro da área de administração. E ela vem da administração pública. E nós agora estávamos entrando na administração privada, né? Então, foi muito interessante para mim, enquanto administradora, enquanto professora também. O óbvio, ele tem que ser dito, sabe? E para nós, que somos da área da administração,
a questão de que, tu abriu um negócio, tu tem que pagar funcionário, tu tem que pagar FGTS, tem que pagar INSS, você tem que pagar impostos, nós temos que fazer investimentos. Mas o que a gente se deparou ali, principalmente na parte de questões financeiras? A minha sócia é muito empolgada, né? Vamos fazer isso, vamos comprar coisas. Tudo bem, que nem eu te trouxe exemplo, a gente botou uma roda gigante, né? Uma roda gigante ali foi um valor significativo, né? Pro que a gente arrecadava na época, foi um valor significativo. E ela, vamos lá, porque a gente tem tantos alunos, vai dar para pagar a roda. Sim, com os alunos que a gente tem dá para pagar a roda, mas não é só a roda que a gente tem que pagar. A gente tem que comprar alimentação para as crianças, a gente tem que comprar alimentação para os animais, nós temos que pagar os impostos, nós temos que pagar os funcionários. Perfeito. Né? Nós temos que ver a questão de férias também dos funcionários, que é importante fazer uma reserva. Tem 13º, tem que fazer reserva para isso. Certo. E por isso que eu digo, a questão da área de formação. É importante a gente entender sobre gestão, principalmente quando a gente quebra um negócio. Porque a minha sócia até tinha consciência, tem que pagar funcionário, mas ela não tinha muita clareza. O que são os impostos? Os impostos são sobre as notas fiscais, tudo que a gente arrecada vai tanto, tem que pagar FGTS, tem que pagar INSS, né? Até porque funcionário público eu acho que não tem recolhimento de FGTS, né? Então aí já começa a mudar algumas coisas. Mas claro, foi mas eu acho que a gente se completa, porque ela tem aquela questão da inovação, ela é muito ousada. Eu já sou mais administradora, né? Já fico mais, vamos olhar, vamos planejar, já começo a pensar nas variáveis do que aquele investimento ele vai trazer um retorno de fato, ou é talvez um gasto desnecessário para o momento. Sim. Uma questão, eu acho que você traz assim, né, essa questão da gestão, né, profissionalizar um negócio, né, você calcular ROI, payback, fazer fluxo de caixa, ter uma planilha eletrônica quantos a pagar, quantos a receber, fazer provisionamento de recursos para 13º, impostos, enfim, né. Muitas vezes para o leigo, né, que ele está empolgado, emocionado com o negócio, ele acaba passando despercebido e ele quer investir, ele quer fazer o negócio andar e acontecer. Mas isso é uma coisa que é a realidade de muitos empreendedores, né? E aí você traz esse senso de realidade, né? Você dá esse choque de realidade para o negócio e que equilibra com a sua sócia que tem mais o conhecimento técnico na área da biologia, na área dos cuidados com as crianças, com os animais, enfim. E aí vocês começam a ter um equilíbrio... Mais ou menos um equilíbrio, né? Porque algo que eu percebo, assim, os negócios que eu vejo que avançam, eles têm uma dedicação, não sei se exclusiva, mas eles têm uma dedicação forte das pessoas que estão fundando esse empreendimento, né? Que estão criando esse empreendimento. A minha sócia, ela ainda continuava na escola. Né, que ela trabalhava ali manhã e tarde, e eu, né, de noite aqui, mas eu ficava o dia inteiro lá. Então, a gente acabou tendo um desequilíbrio nesse sentido, porque eu vou trazer isso, né, para falar um pouco das minhas dores enquanto empreendedora. Eu ficava o dia inteiro lá, e aí agora vamos falar da mulher empreendedora, né. E como eu tinha essa preocupação, né, em relação aos gastos, né, aos custos, porque a gente não tá... No início do negócio, sempre é difícil o início de um negócio. A gente ainda não estava estruturado com uma reserva financeira que pudesse estar esbanjando dinheiro, né. Então, eu sempre busquei muito essa questão do estabilizar o negócio. E aí, às vezes, a gente, enquanto empreendedor... O empreendimento é um filho, né? O empreendimento é um filho, a gente se dedica, a gente investe recursos, mas a gente tem que estar atento também à nossa sobrecarga. Sim. Tá? Eu vejo que eu acabei trazendo para mim mesma uma sobrecarga, porque até por uma questão da administração financeira, né? Faltava a tia que faz o lanche.
era eu que ia para a cozinha. Faltava uma professora, eu ia lá e ficava com os alunos. Faltava o cara que faz a trilha. Não, a pessoa que faz a trilha nunca falta, ele era muito comprometido. Mas faltava o cara que cuidava dos cavalos, né? Eu ia lá, então, né? Ia dar comida para os cavalos, ia encilhar o cavalo. Então, além de cuidar da parte de marketing, que eu fazia toda a parte de marketing, de cuidar do planejamento, de fazer a questão de recursos humanos, né? Fechar a folha a ponto, além de fazer toda a parte administrativa, eu também acabei tendo que me envolver com outras coisas. E aí isso acaba gerando uma sobrecarga, porque a gente, quando a gente abre um empreendimento, a gente tem um propósito. A Joaninha, para mim, ela tem um propósito gigante, né? Principalmente na questão do desenvolvimento das crianças. Mas a vida não é só o empreendimento, né? Na época, eu também tinha meus 2 filhos pequenos, né? A Melissa, ela estava com 2 anos e meio, o Matias estava com 5 anos, né? Tem a minha casa, precisando da mãe, tem a minha casa, tem o marido, né? Tinha jornada dupla. Exatamente, a jornada dupla. E isso não acontece só comigo, né? Porque eu, conversando com outras mulheres, as mulheres... a gente tem a questão da jornada dupla. E a gente acaba tendo uma sobrecarga. Né? Não que não aconteça com os homens. Mas esses dias eu vi uma pesquisa. Tem coisas que incomodam muito mais a mulher do que um homem. Por exemplo, uma casa bagunçada incomoda muito uma mulher. Né? Um ambiente bagunçado incomoda muito uma mulher. O homem ele já é mais tolerante em relação a isso. Né? E eu acabei... tendo um estado de estresse, não comia direito, não comia, porque nem para almoçar eu parava, entende? Eu almoçava lá na frente do computador, às vezes estava atendendo mãe, às vezes eu chegava tarde em casa, né, porque eu dou aula de noite, chegava tarde em casa, aí na época minha filha mamava, né, então eu amamentava, e 7 horas da manhã eu estava em pé lá, porque tinha mães que deixavam os filhos às 7 horas da manhã. Por quê? Porque precisavam ir trabalhar. Sim. Entende? Então a gente teve... Eu particularmente, sempre tive muito esse foco assim, ó. A gente tá aqui para facilitar a vida dos pais. A gente tá aqui para facilitar a vida das mães. O pai precisa deixar o filho às 7 horas, não tem problema. A gente funcionava das 7 até às 6:30, né? A gente... Teve mães que já levaram os filhos, tipo, 10 para 7 da manhã. Preciso pegar o ônibus. E eu entendo essa dor, porque eu também já tive essa rotina de trabalhar em uma outra cidade. Mas só que a gente acaba se sobrecarregando, né? Sim. E aí, como tu sabe, eu acabei desenvolvendo uma doença, né? Por isso que a gente veio com essa temática pro Outubro Rosa, que foi o câncer de mama. Mas, assim, a doença, ela foi importante. Ela foi importante porque ela me trouxe umas viradas de chave. Claro que quando a gente descobre, é um baque, né? Porque o câncer é uma doença grave, né? Sim. A gente sabe que ela é uma doença grave, mas hoje a tecnologia já avançou muito, né? O tratamento ele já evoluiu muito. Mas na hora que tu descobre a doença, tu não sabe o que tu faz. Perde o chão, literalmente. Perde o chão, literalmente. E na época eu amamentava. E aí a gente tem alguns mitos, né? Que, quem amamenta não tem câncer de mama. Tem o câncer de mama, de uma forma reduzida. A probabilidade de pessoas que amamentam tem, mas há essa possibilidade de ter a doença, né? E aí tu tá no olho do furacão com a Joaninha, e aí tu simplesmente aparece essa patologia... E aí tu desaba, tu tem que encarar, tem que enfrentar. Na verdade a gente tem que enfrentar, né? Sem dúvida. Porque ainda mais, isso é que é legal de ser mulher, né? Porque a gente, não que os homens não sejam legais, os homens são legais, mas ser mulher... eu acho que a gente tem essa capacidade, essa força, assim, principalmente com a maternidade. A maternidade é uma coisa que te dá muita força. Então, claro que é um baque, mas eu fui muito bem atendida, né? Claro que
na época foi um baque. Eu pensei, nossa, quando eu descobri o que eu vou fazer, como é que eu vou me tratar. Mas até eu peço com licença, mas eu vou ter que falar da clínica que eu fiz o tratamento, que foi a Avante, né? A Avante Oncologia aqui de Santa Cruz do Sul, assim, ó, o atendimento deles é incrível, né? Tenho, né, um plano de saúde que ele não é um plano que domina, assim, na região, é um plano, pode-se dizer, um pouco menor. E daí, na época, eu pensei, mas com esse plano de saúde eu não vou conseguir atendimento. E, no final, a clínica me atendeu, assim, ó, muito bem, sabe? Com todos os recursos, assim. Eu tenho certeza que eu tive o melhor atendimento que eu poderia ter tido, assim, com ele, sabe? Mas aonde que eu quero chegar trazendo isso, tá? A questão da mulher, da mulher empreendedora. Tu sabe, né, professor André, a gente também já conversou com outros empreendedores e a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é muito simples, né? Porque é um filho, tu te dedica, tu faz um investimento, tu tem um propósito e como teu filho tu quer que aquele empreendimento cresça, que ele cresça bem, né? Que ele cresça, que ele traga frutos para a sociedade. Então, a gente acaba tendo uma preocupação muito grande com o empreendimento e a vida não é só o empreendimento, né? A gente tem uma vida familiar, a gente tem uma vida na sociedade. E, claro, teve outros fatores que aconteceram na época que desencadearam essa questão do estresse, mas a questão do empreendimento, aquela vontade de fazer um empreendimento acontecer e dar tudo certo, fez com que eu esquecesse de mim. Sim. Né? Esquecesse do cuidado com a saúde, do dormir bem, do se alimentar corretamente. E eu conversei com muitas mulheres agora, né, nesse mês, que tiveram câncer de mama. Muitas delas são empreendedoras e todas elas me trouxeram isso, né? Eliana, estava muito sobrecarregada, estava com muito trabalho. Então, essa questão emocional, ela é um ponto, assim, que desencadeia, né? Que é o gatilho da doença. Então, a doença, para mim, o câncer de mama, ele trouxe essa virada de chave, né? O olhar para mim. E foi muito interessante, por que eu trago essa questão emocional, tá? Principalmente para as mulheres, porque a gente tem uma rotina intensa. Inclusive, tem pesquisas, eu comentei antes que eu estava dormindo cerca de 4 a 5 horas, mas tem pesquisas que dizem que as mulheres, elas têm que dormir mais que os homens. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma atividade mental mais intensa, né? Às vezes a mulher tá lavando a louça e já tá pensando o que a criança vai comer, o que vai vestir, né? Não sei se acontece isso na tua casa, mas... Com certeza. A gente sempre diz, né? Como a gente já comentou, né? Essa jornada, né? Da mulher, né? Desde quando acorda até quando vai dormir, porque tem a jornada profissional, né? E você tem ainda a jornada diária da família e você ainda é professora, né? E realmente, né? A sobrecarga, ela, de certa forma, ela não faz bem pro organismo, né? E um dia vem a conta, né? Um dia vem a conta. Só que a gente, às vezes, quando é jovem, a gente quer muitas coisas, né? Eu me lembro hoje, há uns 7, 8 anos atrás, eu trabalhava em 3 universidades diferentes, né? Uma em cada lugar do estado. Que chegava a ponto eu ir para um lado e aí eu estar no meio do caminho e me lembrar que eu tinha que ir para o outro lado, né? E eu nunca vou esquecer que meu carro deu um problema e aí eu peguei um táxi e eu conversando com esse taxista, ele me disse, eu perguntei quantos quilômetros você roda em média por semana, enfim. E ele me disse o valor lá, enfim. Aí eu cheguei na minha mesa, nessa universidade que eu trabalhava, botei essa quilometragem no Excel lá e meu Deus, eu tô rodando quase o dobro que um taxista de Porto Alegre. E aí, ao mesmo tempo, eu peguei o telefone, né, e falei pra minha superiora e disse, olha, né, eu sou muito feliz aqui, eu gosto do que eu faço, mas a partir do final do ano eu não quero ser mais coordenadora aqui, não quero mais... Posso continuar como professor, enfim, mas eu preciso pensar um pouco na minha saúde, né. E a gente parece que é super-herói, né, até um certo ponto, e enfim, também... Na época, estava bem estressado.
E isso é muito do ser humano, assim, a gente sempre querer mais, né? E quando a gente ouve, assim, esses depoimentos, assim, que pode ocasionar algo um pouco mais grave, e esse acúmulo de tarefas, né? Eu acho que serve como exemplo, né? E principalmente para as mulheres, eu não tenho dúvida disso, né? Que vocês têm uma capacidade, assim, de trabalho até maior do que nós mesmos, né? E, claro, dentro das suas proporções e da sua capacidade, enfim. Mas eu acho que a gente conseguir dosar, né? É sempre o equilíbrio, né? Na vida tudo é o equilíbrio, né? Nem 8, nem 80, né? Nem sempre só razão, nem só emoção, enfim, né? E isso só com o tempo, né? A maturidade, a vida te ensina isso, né? Eu acho que a vida te ensinou, né? De uma forma não mais adequada possível, mas tu conseguiu superar a tua doença. Foi? Sim. Me ensinou da forma necessária, né? Sim. Eu acredito nisso, foi da forma necessária. E por que eu tô falando dessa questão emocional, tá? Porque a gente conversou com o Victorzinho, né? O Victorzinho, quem acha que empreendedorismo é um mar de rosas, não é. Sim. Né? Eu não tô dizendo que o empreendedorismo deixa a gente doente ou alguma coisa, não é isso. Mas nós temos que estar conscientes, não é fácil, certo. Mas a gente não pode se perder da nossa vida, né? A gente não pode esquecer de se cuidar também, né? Então, por isso que eu tô trazendo isso. Claro que o câncer, ele tem vários fatores, tá? O câncer... e por isso que eu tô trazendo a questão do estresse, porque tem gente que é obesa, tem mais propensão a desenvolver câncer, né? Eu não era obesa, não fumo, não bebo. Fiz o exame hormonal deu negativo, né? A minha doença ela não tinha questão hormonal. E aí o médico falou, vamos fazer um exame genético, rastreamento genético. Até a Liga do Câncer me ajudou muito, eles pagaram todo o exame de rastreamento genético para mim, né? Eles fazem um trabalho sensacional, a Liga. É fantástico. E quando eu vi o rastreamento genético, ali foi um baque para mim. Porque o rastreamento genético, eu não tinha nada para ter a doença. E aí eu falei, deve ter um antepassado, alguma coisa que, né? E o rastreamento genético deu negativo. Nossa. Ali eu olhei e eu pensei, cara, como é que eu pude fazer isso comigo? Porque fui eu que fiz. Como que eu pude me maltratar tanto, né? Sim. Como que eu pude não me cuidar? E aí, eu até então nunca tinha entendido esses slogans do Outubro Rosa, que é se ame, se cuide, né? Porque eu pensei, não, eu me amo, eu me cuido. Tu te ama, mas tu te bota em último lugar, tu não cuida da tua alimentação, né? Tu não cuida da tua saúde, tu não cuida das tuas horas de sono, né? O necessário para ti. Que tipo de amor é esse? Né? Então, essa foi uma das viradas de chave, né? Tu olhar para si. Para si. E eu lembro que o meu ginecologista, quando eu levei para ele o resultado, a primeira coisa que ele me perguntou foi, o que aconteceu contigo para te ter desenvolvido a doença? E aí eu falei, né, as coisas que estavam acontecendo. Depois, eu conversando com o Dr. Marcelo Dutto, ele também me falou, Eliana, emocional é algo que desencadeia, né, o gatilho da doença. E a doutora Leisa, que é a mastologista, ela também me falou assim, tu tá feliz? Então, os 3 médicos fizeram para mim essa abordagem emocional, né? Então, e aí, e as mulheres com quem eu conversei, né? Também essa questão do emocional era muito forte. Teve uma que eu conversei, que foi minha professora, que ela me falou assim, não, Eliana, eu sempre fui de matar as coisas no peito, né? Pegar, segurar e matar as coisas no peito. E aí, ela falou, eu matava no peito as coisas e olha onde é que saiu a doença. Câncer de mama, né? De tu aguentar, de tu tá lá firme. E a gente tem que ter essa... Nós não precisamos ser mulheres maravilhas, sim, né? A gente cresceu nessa... a mulher tem que dar conta de tudo. Não, a gente tem que ser... Humanos. E aí, eu até trouxe, professor André, esse livro aqui, tá? Ele foi o Prêmio Nobel de Medicina, então ele é uma pesquisa muito séria, que é O Segredo Está nos Telômeros. Os telômeros, ele é uma parte que tem dentro da nossa célula,
que serve para a questão de reprodução celular. E aí essa pesquisa, ela traz basicamente que pessoas que têm os telômeros curtos, o telômero quanto mais curto, menos ele vai se reproduzir, né? Elas têm uma propensão a desenvolver mais doenças. E uma das doenças é o câncer, tá? Os telômeros curtos, mas também o excesso de uma enzima, né? Uma enzima chamada telomerase também pode desencadear o câncer. Mas nessa pesquisa aqui, eles fizeram com pessoas que estavam sob estresse. A questão muito estressadas, olharam para mulheres que estavam muito estressadas, que tinham uma rotina muito intensa. E essas mulheres apresentaram telômeros mais curtos. Interessante. Muito interessante. E por quê? Porque o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele é uma substância que ele destrói a camada protetora dos telômeros e faz com que eles fiquem mais curtos e com mais propensão de estar desenvolvendo doenças. Então, assim, ó, a gente tem que olhar para si. E eles trazem a questão da felicidade. A gente tem que estar feliz, né? Nós temos que estar bem para termos uma saúde. Inclusive, tem uma parte do livro que fala assim, ó, as suas células ouvem os seus pensamentos. E isso aqui não é pseudociência, né? É um prêmio Nobel de Medicina, falando as suas células escutam os seus pensamentos. Que frase, hein? Muito forte, né? Deixa eu ver. Tá no outro capítulo aqui. Para a gente vigiar os nossos pensamentos, né? A gente vigiar a nossa sobrecarga de trabalho. E ele traz muito forte o quanto jovem você se sente. Né? O quanto a gente se sente jovem, o quanto nós estamos bem. Porque as pessoas que se sentem bem, que se sentem mais jovens, elas têm menos, apesar da idade, elas têm menos propensão a desenvolver doenças. Então, a gente trouxe esse bate-papo em relação ao Outubro Rosa, né? E ao empreendedorismo. Então, eu trouxe tudo isso para falar que, apesar de nós somos empreendedoras, nós somos mulheres, nós temos filhos, mas a gente tem que olhar também para si. Porque se a gente perde a vida, nada mais vai fazer sentido, né? Sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu fico me arrepiar aqui quando eu ouço você falar e contar a sua capacidade de superação, né? E coisa boa que você conseguiu detectar, né? Mas você detectou o nódulo com autoexame e aí você indica que as mulheres façam autoexame e aí você logo foi buscar ajuda e estava em estágio recente e quando está em estágio recente a gente tem uma probabilidade muito maior de cura, né? Eu acho que isso foi, né, uma coisa boa no contexto, né? E hoje você está feliz. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou me olhando. Não foi exatamente no autoexame, foi tomando banho, né? Como eu estava tomando banho, senti um caroço. Na época eu amamentava. E aí, mas aquele caroço era diferente. Aquele caroço ele não era um caroço de glândula mamária, porque a glândula mamária ela se movimenta. Aquele caroço era duro, né? Aí eu fui no médico, daí o médico ele falou assim, não, vamos olhar, mas isso deve ser alguma coisa da amamentação. E quando eu fui fazer o exame para ver o que era o caroço, o médico me perguntou, alguém já teve câncer na tua família? E eu falei, não, ninguém nunca teve câncer. Mas aí ali já vi o resultado, né? E daí falou, vamos ter que fazer biópsia disso. Para investigar. Para investigar, e daí, mas ali ele já tinha dado o BIRADS 5, né, que é a classificação, né, BIRADS 1 não tem nada, BIRADS 2 é uma coisinha, algo bem leve, BIRADS 3 algo que precisa ser acompanhado, né, e daí o 5 é 95% de chance e o BIRADS 6 é a confirmação total da doença, né. Certo. E, claro, a questão é que cresceu muito rápido, era um câncer muito agressivo. Entendi. Né? Porque assim, ó, eu tomei banho em 2 dias, não tinha nada, 3 dias já estava enorme. Aí eu fui, procurei o Dr. Marcelo Dotto, né? Ele já começou as quimioterapias antes
Antes de eu saber o tipo de câncer, que o câncer hoje ele tem nome e sobrenome, ele já começou a quimioterapia justamente por ser um tipo muito agressivo, né, que se espalha com muita velocidade e por causa da idade. Quanto mais jovem tu é, maior a tua reprodução celular, então mais rápido da doença se espalhar, né. Mas foi excelente, assim, né, o resultado. Mas essa foi a virada de chave. Apesar de eu amar o empreendedorismo, né, esse cuidado com o estresse, com o desgaste emocional é algo muito importante, né? Que pode gerar uma patologia. Não, eu acho que você trouxe uma temática, assim, fantástica, né? E agora eu me pego pensando aqui em vários empreendedores e empreendedoras que a gente ajuda dando consultoria ou dando alguma mentoria, algum acompanhamento, né? O nível de estresse lá na rotina que pode daqui um pouco desencadear algo nesse sentido, né? E claro, essa pesquisa, ele traz o câncer, mas não é só câncer, né? Ele faz aí a questão da imunidade que cai lá para baixo, mas doenças do coração também tá relacionada aos telômeros curtos, né? E a pesquisa mostrou, né? É uma pesquisa séria, né? Bom, foi Prêmio Nobel de Medicina, não é uma pesquisa qualquer, né? Vou querer ler esse livro. Quem desenvolveu foi uma bióloga molecular e uma psicóloga. Olha que interessante, né? Show. Então, doenças que levam à morte. Os telômeros curtos trazem, não é uma gripe que um telômero curto vai trazer, não é uma dor de cabeça, uma dor de garganta, não. Sim. Os telômeros curtos que existe uma relação com o estresse, são doenças graves, né? Doenças que podem trazer alguma fatalidade, né? Então, acho que o empreendedoras, não só mulheres, né, mas o empreendedor, por mais que a gente quer dar aquele gás, a gente sabe que os primeiros anos de um negócio é difícil, né? Tem até o produto, até o empreendimento se tornar conhecido, até a gente conhecer a equipe, como é que a equipe tem que... qual norte que a gente vai dar para a equipe, quem é o nosso público-alvo, quais que são as oportunidades de mercado, até a gente conhecer bem o negócio, existe um desgaste, né? Mas a gente tem que se cuidar, né? E você teve uma vivência profissional, né? Você já trabalhou no Banco Sicredi, trabalhou na Pioneer Sementes, que hoje é Grupo do Ponte. Trabalhei para o Sebrae também. Trabalhou para o Sebrae. Trabalhei no Sebrae como agente local de inovação. Isso, você tem uma jornada bem interessante dentro da área da gestão. Sim, né? Trabalhei na Xalingo, na área de comércio exterior. No comércio exterior, olha só, tem uma experiência longa, né? Dentro da indústria, dentro do comércio, dentro do serviço. Que interessante. Né? E tudo isso agrega, sem dúvida. Isso agrega conhecimento. E agora, falar um pouco da Eliana como professora, né? Professora da Unisc, do nosso departamento, né? Gestão de Negócios e Empreendedorismo, professora do nosso EAD, né? Inclusive a professora Paraninfa, né? Professora Paraninfa, uma honra, né? Isso é, eu sempre digo, né? Quando a gente é convidado a ser homenageado ao Paraninfo, né? Acho que coroa o nosso trabalho de excelência, né? Coroa. E os feedbacks que você tem recebido são sempre excelentes. Mas você é professora por opção, você é professora por necessidade, você se sente realizado na academia? Conta um pouco dessa história, né? Como é que tu chegou na universidade? Olha Conta um pouquinho desse trajeto aí. Professor André, falando da doença eu não choro, mas a universidade mexe, porque ser professora é o meu sonho desde criança. Sim. É o meu sonho desde criança. Eu lembro... Quando a minha mãe era professora, estava fazendo faculdade, a gente morava em Guaíba na época, eu lembro que a gente foi buscar ela na escola, eu tinha 8 anos mais ou menos, 8 ou 7 anos, e aí eu entrei na universidade, eu olhei assim, e daí eu vi um adulto, um professor parado assim, dando aula. E aí eu parei, eu fiquei olhando e falei, nossa, esse cara dá aula para adultos, né? Eu criança pensando, nossa, ele tá ensinando gente grande, né? Ele deve ter estudado muito. E ali eu olhei e me marcou muito, porque eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. E sempre tive isso, né? Eu quero ser professora, quero ser professora universitária.
E entrei na administração, né? Fiz a faculdade de administração. Aí, na época, eu não tinha condições de fazer o mestrado. Daí eu fiz uma pós-graduação em marketing. Depois eu fui para o Sebrae. Aí no Sebrae a gente teve 230 horas de treinamento na área de gestão da inovação, né, para atuar. Então eu considero que foi uma pós-graduação também na área de gestão da inovação. E aí depois eu entrei no mestrado na Federal, né, também um ensino muito bom, assim. Tu fez teu mestrado na UFSM? Na URGS. Na URGS. Na URGS, Em administração também. E a Unisc, eu sempre vi a Unisc como uma coisa muito grande, né? Eu lembro, quando eu era pequena, eu vinha aqui, minha tia se formou aqui em economia, e eu lembro que eu vi a cerimônia, eu falei, nossa, essa universidade é sensacional, sabe? Ela tem uma estrutura gigante, né? A biblioteca, esse livro é da biblioteca da Unisc. A biblioteca da Unisc é incrível, né? Tem um acervo muito completo, né? Tanto que os meus livros que eu usei, tanto na minha graduação, na minha pós-graduação e no mestrado, a maioria eu peguei daqui. Mesmo não sendo a universidade aqui, né? Porque é uma universidade comunitária, então a gente pode vir acessar, né? Eu vim aqui, eu lembro que até um dia eu mostrei para um professor meu, lá da URGS, eu falei, olha esse livro aqui, que era a Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento do Brasil, que eu estava estudando a questão da dominação norte-americana em cima do Brasil, né? E ele falou, nossa, onde é que tu conseguiu esse livro? Eu falei, consegui na biblioteca da Unisc, porque o acervo aqui é sensacional. E aí... teve o Leonardo Schneider, né, que trabalhou aqui também muitos anos. Sim. Foi teu colega na Foi meu colega. Na verdade, eu entrei no lugar dele na Xalingo, mas ele que me deu todo o apoio para o mestrado e eu fui orientada pelo mesmo orientador dele. Né? Certo. E aí a gente acabou se tornando amigos, né, e conversando. E daí surgiu a oportunidade para vir para cá, para o EAD. Né, inicialmente para o EAD, agora eu já estou no presencial, mas eu sou uma pessoa fã do EAD, porque eu fiz muitos cursos EAD, eu estudo muito EAD, eu acho que é algo que facilita muito a vida da gente, né, tu estuda a hora que tu tem disponibilidade, até porque enquanto empreendedor a gente tem uma rotina intensa, né, a gente não tem todas as noites livres para tá sentado estudando, então o EAD ele traz essa flexibilidade, né? E é uma tendência, né? Sim, Eu também sou entusiasta do EAD, né? Só que o EAD, o aluno tem que ter um perfil, né? Não é todos que conseguem se adaptar ao EAD. Mas, como você trouxe muito bem, né? Tu pode te organizar melhor dentro da tua agenda, dentro do teu horário. Só que tu tem que ter um pouco mais de persistência, né? Um pouco mais de paciência, enfim, porque você que faz lá o seu time, né? E recentemente eu vi uma pesquisa de todos os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é o segundo maior estado com alunos em EAD, né? Olha só. Cresceu muito, né? Cresceu muito. E o nosso EAD aqui da Unisc, ele tem um diferencial, que são os projetos integradores, onde são atividades que a gente acaba pautando para os nossos alunos, tem os próprios encontros presenciais virtuais, então a gente tem uma certa interação com os alunos, né? Algo que é muito bacana, porque a gente acaba conhecendo os alunos e conseguindo fazer um atendimento mais personalizado, né? Eu acho que esse realmente é um diferencial do nosso EAD. Sim. E os professores do EAD são os mesmos da graduação, né? Da graduação presencial, é verdade. O EAD, isso que tu trouxe é um perfil, a gente tem que ter muita disciplina para estudar EAD, porque senão, a cama tá me chamando a atenção, né? Sim. Eu vou ali para vou comer alguma coisa. Então, o EAD, a gente tem que ter essa questão da disciplina, né? Eu vejo que é o principal. Sem dúvida. O papo tá muito bom, tá fantástico, excelente, mas vamos falar um pouco agora de futuro, né? A Eliana é empreendedora, em que condição tu se enxerga como prof, em que condição tu se enxerga como empreendedora, se agora vai dosar mais, vai conseguir, né, de repente não ser tão intensa, né? A gente sabe que você, por natureza, assim, é uma pessoa muito, muito intensa no que faz, mas tentar, né, fazer sempre o melhor, né? Mas dentro daquela pauta que a gente trouxe, né?
felicidade, cuidar um pouco de si, né? Eu também, às vezes, eu tenho que dar uns passos para trás, assim, porque a gente acaba se empolgando, né? A gente acaba abraçando o mundo, né? Então, aprender a dizer não. Mas o meu questionamento, a minha provocação vem ao encontro disso. Como é que tu se enxerga, Eliana, daqui a 5, 10 anos? Vamos fazer um trabalho de futurismo. Olha só, daqui a 5, 10 anos. Bom, eu vou te falar mas eu vou te falar uma coisa, a doença ela foi importante, né? Não, em hipótese nenhuma foi ruim. Por quê? Porque ela me trouxe um estado de consciência, ela me trouxe presença, né? Um despertar. E hoje eu me sinto com uma visão de futuro mais clara do que antes. Porque antes eu só fazia, né? Vou fazer. Agora não, agora o que eu faço tem um objetivo, né? Tudo que eu faço ele tem um objetivo. Mas daqui a quanto tempo? 5, 10 5 anos. Daqui a 5 anos eu quero estar aqui, dando aula, porque eu realmente o meu propósito de vida é dar aula, né? Eu acho que eu quero que os alunos sintam alegria em estar estudando, né? Esse é o meu propósito. Tanto que um dia eu falei para uma amiga minha, o que deixa as pessoas doentes é tristeza. Sim. Então eu quero que os alunos sintam alegria, né? Vejam como o que a gente aprende se aplica na prática, sabe? Conseguir ter essa percepção. Quero estar aqui. O André é o coordenador. Se eu não estiver daqui a 5 anos, vou cobrar dele. Se depender de mim, tu vai estar. Pode ter certeza. Quero estar aqui fazendo um bom trabalho, né? Contribuindo com a educação, porque esse é o propósito. Contribuir com a educação, contribuir, assim, com os futuros profissionais, que eles se tornem bons profissionais, que eles atuem no mercado, que eles transformem a sociedade. Sim, é muito gratificante para nós como professores, né? A gente se deparar com alunos, né, que foram formados por nós, que estão muito bem encaminhados, né, nas suas carreiras. Recentemente a gente entrevistou o meu xará André aí, que é gerente no Sicredi. A gente entrevistou o próprio Vitor, né, que é também empreendedor, o próprio Ederson, que é da parte de automação, também formado em processos gerenciais, enfim, e tem N outros casos, né? Esses dias os meus grupos de amigos falando, olha, eu tenho desde frentista de posto de gasolina a CEO de grandes companhias, né? E me orgulho de todos eles, né? Eu acho que todos estão muito felizes no que fazem, né? Enfim, mas a gente sabe que é um desafio, né? Ser docente não é algo simples, não é algo fácil, né? O extra classe, ele vai muito além do que aquelas horas de aula, né? A gente se prepara muito para dar uma aula adequada, uma aula com uma didática boa, uma dicção de voz boa para que os alunos entendam. Procuro usar metodologias mais variadas possíveis para conseguir contemplar todos. Então, a gente como profissional, a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Se qualificando, estudando e buscando novas maneiras, né? E assim como eu disse no início da nossa fala, que tem o brilho do olho quando tu fala da Joaninha, tu tem um brilho no olho quando tu fala da docência, né? E eu não tenho dúvida, né, que tu vai prosperar muito aqui na universidade ou em qualquer outra universidade, enfim, né? E doutorado? Doutorado eu penso no doutorado. Tá na linha do tempo. Tá na linha do tempo, mas eu tenho alguns projetos antes do doutorado, né? Essa questão do empreendedorismo. Tem algumas ideias dentro da linha do empreendedorismo, né? Para atuar além da Joaninha. Até para ajudar outras mulheres, inclusive. Exatamente. Né? Então, tem algumas outras ideias. O doutorado, penso... antes de 10 anos, em 3, 4 anos, né? Em 3, 4 anos, penso no doutorado. Porque eu também tenho que pensar nas crianças quando elas estiverem maiores, né? Sem dúvida. Porque a Melissa, minha filha, hoje está com 4 anos e o meu filho está com 6 anos. Mas depende muito da mãe, né? E quando você se dedica ao doutorado, você tem que estudar muito, ler muito e tem toda a tese para ser desenvolvida. Então, também é um nível de estresse elevado, né? Então, tem que ter o momento certo. Muito bem, Eliane, te passo para as palavras finais e aí a gente aos poucos se encaminha para o final desse bate-papo fabuloso, fantástico. Aprendi muito, me emocionei bastante também, muito legal a tua história. Coisa boa que tu tá bem, que tu tá feliz, né? Que felicidade. Superou todas as expectativas.
Né? E se tu tá feliz, a gente aqui também tá feliz. Aqui tá todo o isso... time aqui do EAD que também tá vibrando contigo. Essa é uma frase minha, então estejam felizes, que o que deixa a gente doente é tristeza. Comprovado, Prêmio Nobel de Medicina. Tristeza, estresse, é o que deixa as pessoas doentes. Mesmo que a gente tenha todos os outros fatores, porque eles fizeram uma pesquisa triangular, assim, eles olharam fatores, por exemplo, de alcoolismo, de cigarro, né, e relacionaram com a questão do estresse, e o estresse é fator. É fator. Então, mas eu te agradeço, professor André, pelo convite, te agradeço por estar aqui. Eu espero que, de alguma forma, tudo que eu trouxe, o intuito não era falar de mim, né, mas trazer uma reflexão para a vida pessoal de cada um, né, dos empreendedores, os homens e as mulheres, né? Porque Perfeito. A gente sabe que o estresse, às vezes a sobrecarga ela é de ambos, né? Então, tanto que agora em novembro, a gente tem o Novembro Azul para o câncer de próstata, né? Sim. Que é uma coisa que... Também é latente, né? Também é latente. Então, espero poder ter contribuído de alguma forma, né? Para que as pessoas venham a se olhar mais, a buscar mais qualidade de vida, né? E fazer o que faz elas felizes, né? Olhar para o que importa, porque é aquela... tô trabalhando muito, estou com muitas conquistas, mas se tu perder a vida, de nada adianta. Nada adianta. Né? Então, espero contribuir um pouco aí com essa reflexão para o bem, né? Para o bem das pessoas, para o bem dos negócios também, porque a gente sabe que o empreendedor é a alma do negócio, a gente vê aí inúmeros empreendimentos que o empreendedor se afastou, o empreendedor morreu, ou aconteceu, e o negócio fechou. Então, o empreendedor, ele é a alma de um negócio, né? E o negócio sucumbe, né? Então, é isso. Então. Maravilha. Com certeza, a gente aprendeu muito com a fala da nossa querida colega Eliana. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir e nos acompanhar. Nossa 4ª edição do Bate-Papo Empreendedor. Bate-Papo Empreendedor que tem como característica o empreendedorismo, o intraempreendedorismo e o espírito empreendedor. Dá um like aí, curte, nos segue. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, que em breve a gente vai ter mais algumas entrevistas, alguns bate-papos. Obrigado, um forte e cordial abraço e até breve.